Havendo número legal, eu declaro aberta a sessão. Indago os senhores membros se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda, expediente. Tenho, excelência. Ordem jurisdicional. Leitura de acordo. Desembargador Cláudio Santos tem um acordo. Município de Pureza, Estado do Rio Grande do Norte, agravado. Sou relator para o acórdão. Trata daquele convênio para a transferência da verba para o transporte escolar. E o acórdão, por maioria de votos, sem dar provimento ao recurso, tempo do voto relator, que é entrega julgado. Vencidos os desembargadores Judito, Nunes de Valdo Pinheiro, Glauber Rega e Gilson Barbosa. Ok. Em discussão, aprovado o acordo. Alguém tem mais acordo para a leitura? Eu tenho, excelência. Com a palavra, excelência. Na ação direta de inconstitucionalidade, requerente Procurador-Geral de Justiça, Procurador Dr. Manuel Nofre, requerido Governador do Estado do Rio Grande do Norte e Presidente da Assembleia Legislativa. Aquela questão que julgamos semana passada. Acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, é unanimidade em harmonia parcial com o parecer do Ministério Público Estadual, declarar inconstitucional a Lei Complementar Estadual 228 de 2002, tendo em vista mesmo afrontar os preceitos constitucionais contidos no artigo 26, inciso 2 da Constituição do Estado e 37.2 da Constituição Federal, determinando por maioria de votos que a eficácia da decisão seja ex nunc. Vencidos em parte o relator e os desembargadores Virgílio Macedo Júnior e Gilson Barbosa, que lhe davam efeitos prospectivos a contar de 24 meses da data da publicação da ata de julgamento. Em discussão, a leitura do acórdão. Aprovado. Alguém tem mais leitura de acórdão? Julgamentos feitos que independem de pauta. Mandado de segurança. Eu chamo o segundo. Mandado de segurança 2014-1978. Desembargador Ibanez é o relator. Tem como impetrante Neilde Maria Galvão da Silva, e impetrado secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Esse processo é uma matéria já conhecida pela Corte. Eu vou ler a emenda que esclarece o direito discutido. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual ocupante do cargo de auxiliar de saúde. Anotação dos registros funcionais do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante o vínculo seletista, transformando em tempo de serviço comum para efeito de aposentadoria, mediante incidência do fator multiplicador 1.2. Direito adquirido, precedente dos tribunais superiores, possibilidade, desde que requerida a aposentadoria no regime comum. Contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante o período estatutário. Impossibilidade, inexistência de previsão legal, ausência de direito adquirido a regime jurídico. Pedido de aposentadoria especial nos termos do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91. Inexistência de requerimento administrativo ou negativa da autoridade coatora a esse respeito. Ausência de direito líquido e certo. Concessão parcial da segurança. Estou concedendo a segurança nos termos do pedido com relação apenas à contagem diferenciada do período seletista para efeito de aposentadoria comum, seguindo os precedentes da Corte. Bom, a matéria já é por demais conhecida. Eu pergunto se há alguma divergência. A julgado. Eu chamo o terceiro, que se trata de GTNS do Executivo. Mandado de segurança 2014-2107, desembargador Gilson Barbosa, as suspeições já conhecidas da desembargadora Judite, desembargador Expedito, é do Executivo. Desembargador Vigílio julga o do Executivo, julga do Executivo. Ok, com a palavra, excelência. Em mesa. Impedido, desembargadora Zenei, está impedido. Impetrante Elumar Pereira da Silva, advogado doutor Rindo Castro Nogueira de Moraes, impetrado secretário da Tributação do Rio Grande do Norte. A matéria, senhor presidente, de respeito à GTNS do Executivo, conforme precedentes deste tribunal, estou suscitando ex ofício prejudicial de mérito e decadência, uma vez que a Lei 6.371 foi expressamente revogada pela Lei 432 de 2010. Já houve manifestação do Ministério Público? Já houve sobre essa matéria? Não sei se há interesse. Não, o Ministério Público trata de mandado de segurança, doutor Jovino, está levantando a preliminar.
e de decadência, de acolher a decadência em virtude da lei ter sido já revogada. Isso. Excelência, o Ministério Público, através da 17ª Procuradoria, suscitou, aliás, afastou a alegação de inconstitucionalidade da Lei 6371/93, que foi levantada pela autoridade coautora. E, relativamente à Lei 6371/93, verifico no parecer emitido que ela foi modificada posteriormente pelas leis 65, 68, 94 e 6615 94, e também pela Lei Complementar 203 de 2001. Essa lei 203 de 2001 foi que passou a prever essa gratificação, essa GTNS do Executivo. Ele está levantando a decadência. Então, assim, em face do que consta no parecer, e realmente eu não tive acesso aos autos, o Ministério Público requerer vista dos autos para se manifestar a respeito da decadência e fatos, até da suscitação do parecer, no sentido de refutar a eventual inconstitucionalidade da lei e alegar, inclusive na sua ementa, a sua validade. Então, o Ministério Público requer vista dos autos para defira o se pedido, manifestar. Excelência. Eu chamo o quarto, mandado de segurança, 2013, 19.544, o desembargador Gilson é o relator. É também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, impetrante José Alcigério Batista, advogado Dr. Marcos Vinícius dos Santos Rego, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte, o secretário de Estado de Administração e o secretário também da Educação e Cultura, além do secretário de Planejamento e Finanças, Constitucional e Administrativo e Processual Civil, servidor estadual, professor, pleito de implantação dos vencimentos, reajuste, oriundo da progressão funcional da classe C para a classe J, formulado administrativamente, ainda não analisado, ausência de comprovação de plano do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da promoção horizontal prevista na Lei Complementar Estadual 49/86, posteriormente alterada pelas Leis Complementares Estaduais 126 e 159, impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, inexistência de prova pré-constituída, direito líquido e certo não evidenciado, denegação da ordem que se impõe em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Então, vamos consignar que, após o voto do relator denegando a segurança, pediu vista antecipada à desembargadora Zeneide. Os demais aguardam o voto vista. Bem, esgotada o mandado de segurança, vamos a recursos em mandado de segurança. A desembargadora Judite tem um embargo de declaração. Esse aqui é o embargo de declaração no mandado de segurança 16.785.0, que é o embargante ao Estado do Rio Grande do Norte, procurador Ricardo Jorge Furtado de Menezes, embargado Ivaneide Coutinho Medeiros, advogada Cainara Costa Santos. Esse aqui, Excelência, a gente tem vários precedentes, eu acho que com acórdão com a emenda. Pode ler a emenda, Excelência. Processual civil e administrativo, embargo de declaração em mandado de segurança, servidora pública estadual, averbação de tempo de serviço com contagem diferenciada, atividade insalubre, acórdão que concedeu parcialmente a segurança, extrato que se insurge alegando omissões no julgamento, pretensa violação de dispositivos infraconstitucionais, pretensão de pré-questionamento para permitir acesso às vias excepcionais, prescrição e inexistência, matéria sequer sustentada anteriormente, tentativa de rediscutir a matéria, inadmissibilidade, ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, embargos conhecidos e rejeitados. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. O desembargador Cláudio Santos tem um embargo de declaração em mandado de segurança. Embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargada Creuza Coelho de Araújo Filho,
Filha. Filha. Aqui é uma tentativa de reexame da matéria com base no cotejamento da norma estadual com a Constituição Federal. Essa questão foi enfrentada no Estado do Rio Grande do Norte. Tenta aqui trazer novidades de pré-questionamento e eu estou rejeitando os embargos, excelência. Todos de acordo com o relator. Rejeição dos embargos, a unanimidade. A doutora Fátima tem um embargo, declaração e mandado de segurança. Com a palavra, excelente. Tem, excelência. Embargo, declaração e mandado de segurança 2013, 17.584, dígito 0. Embargante, Estado do Rio Grande do Norte. Embargada Valéria Teixeira Barbosa. Excelência, é exatamente essa situação em que se pretende tão somente a rediscussão da matéria, não havendo nenhuma omissão no acordo embargado. Conhecimento e rejeição dos embargos. Vossa Excelência está rejeitando os embargos? É, exatamente. Todos de acordo com a relatora? Expressamente. Está julgado, excelência. O desembargador Gilson tem um embargo de declaração e mandado de segurança? Com a palavra. Embargo de declaração no mandado de segurança com liminar número 8275, dígito 8. Origem, Tribunal de Justiça, embargante, Estado do Rio Grande do Norte, embargado Amâncio dos Santos Souza. Trata-se de embargo declaratório, como foi dito, contra acórdão proferido no mandado de segurança sobre o número já indicado. Alega o embargante que, quando do julgamento do mandamos, que concedeu a segurança, no sentido de promover o impetrante ao posto de primeiro-tenente, não foram enfrentadas todas as matérias arguídas no processo, precisamente no que pertine ao limite prudencial. Afirma que a omissão deve ser sanada sob pena de inadmissão do recurso especial, diante do alegado pré-questionamento. Em vista dos autos, verifiquei que não assiste razão ao embargante, pois, de fato, todos os pontos foram enfrentados. Assim, estou conhecendo, senhor presidente, e negando o provimento aos embargos, tendo em vista que estes não se prestam para reexame da matéria já decidida. Rejeição dos embargos, todos de acordo com o relator. Agravo interno ou agravo regimental, desembargador Expedito. Vossa Excelência está com a palavra, tem dois. Um agravo interno, mandado de segurança 2013-16-2070, agravando Cláudio de Paiva Silva e outros, agravar Estado do Rio Grande do Norte. Agravo interno, mandado de segurança, decisão do relator que sobrestou para efeito, faça existente ato coletivo sobre a mesma matéria. Suspensão que se impõe até o julgamento em definitivo da demanda coletiva, inexistendo os fatos novos, aí seja a modificação da decisão agravada. Agravo conhecido e desprovido. Todos de acordo com o relator. Julgado. O outro, excelência. Agravo em mandado de segurança 2014-129-4. Estado do Rio Grande do Norte, Nicolas Firmo, do patrocínio Barro. Agravo mandado de segurança, decisão do relator que diferiu pedido liminar requestado pelo impetrante. Medida de urgência quando restaram configurados por seus requisitos autorizadores. Presta ainda desta justiça em casos similares. Inexistência de fatos novos, abrem seja a modificação do entendimento sumariamente emitido. Decisão mantida. Esse Nicolas Firmino Patrocínio Barro, ele menor de 18 anos, fez o CISO, né? E foi aprovado, conseguiu a classificação para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Secretaria não forneceu aquela conclusão de ensino médio, né? Porque ele não tinha menor de 18 anos. Né? Você não está... Então, consegui eliminar para... E está improvendo o recurso. Improvendo o recurso. Improvendo o recurso. Todos de acordo com o relator? Todos de acordo com o relator? Desembargador Ibanez tem um agravo. Tem um agravo regimental no mandado de segurança 2011, 9.404, dígito 9. Tem como agravantes Afonso de Macedo Freire e outros. E agravado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então estão agravados. Presidência, eu vou passar a presidência ao desembargador Amauri. Pois não, excelência, assumo a presidência e passo a palavra ao relator. Senhor presidente, o agravo regimental diz respeito à pretensão de executar
a decisão coletiva proferida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria dos servidores, no próprio processo, a execução individual do direito pretérito ao ajuizamento do mandado de segurança nos próprios autos do mandado de segurança. Eu estou entendendo que eu decidi que o pedido de execução deve ser formulado em processo autônomo, por se tratar de execução individual decorrente da decisão coletiva e se referir a período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança. Indeferir o pedido, daí o agravo regimental. Estou mantendo a decisão, citando um precedente do STJ, da relatoria do ministro Humberto Martins, que na parte específica diz: Sua Excelência, é assente nesta Corte o entendimento segundo o qual é necessário o ajuizamento da ação de execução de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, quando da ordem emanada advém a obrigação de pagar valores pretéritos ante o seu cunho condenatório. Além desse precedente, eu argumento que, para a execução da pretensão individual, é preciso, primeiro ponto, que o exequente demonstre sua legitimidade, ou seja, ser filiado ao sindicato da categoria, porque a ação coletiva, ajuizada por sindicato, abrange apenas os substituídos que são filiados ao sindicato, e não a qualquer outro servidor, a todos os servidores, incluindo aqueles que não são filiados ao sindicato. Então, essa pretensão exige um processo de cognição, provar primeiro que é filiado ao sindicato e depois provar o tempo de serviço, sua nomeação e estar em exercício para fazer jus ao direito liquidado individualmente. O que não seria possível no mesmo processo de mandado de segurança provar tudo isso. Além disso, como por se tratar de mandado de segurança coletivo, a execução individual traria para o mesmo processo as centenas de servidores dessa categoria funcional, abrangidos por essa categoria, pertencente a essa categoria funcional, e sem tempo específico, ou tendo pelo menos um prazo de 5 anos para que cada um formulasse seu pedido de execução, dando a oportunidade em cada pedido formulado. Então, esse processo resultaria numa situação de tal forma tumultuada que levaria muito mais tempo para ser resolvido do que numa execução individual aparelhada apenas com a sentença ou com o acordo transitado em julgado. Por isso, eu estou negando o provimento ao regimental, senhor presidente. Só um esclarecimento. Vossa Excelência está tomando essa posição considerando seu mandato coletivo, né? Um mandato de segurança coletivo. Sim, perfeito, Marcos. E eu pergunto, qual é o sindicato, por favor? O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, que tem, por isso, o presidente é a autoridade coatora. É referente à GTNS. GTNS, sim. Pronto. Era isso que nós precisávamos saber. Ok, suspeição somente do do expedito. E a minha? Desembargadora Judite e desembargador Vigílio. 3. Acórum. Se trata de execução contra a fazenda pública. Além do tudo que Vossa Excelência disse com muita procedência, se trata de execução contra a fazenda pública, que vai merecer os devidos embargos. Acredito que a Procuradoria, zelosa como oferecerá embargos em cada caso. E me parece que o caso seria de impossível solução, como está sendo pedido, independentemente de contrariar o Código de Processo Civil, mas é inexequível essa execução nos tempos que está proposta aí, porque... Sem prejuízo da execução individual em autos separados. Claro, mas a execução nos moldes contra a fazenda pública, sim, né? Sim, perfeito. 730. Indago da Corte, se há alguma divergência? Negado o provimento ao agravo nos termos do voto do relator, devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Pois não, eu recebo com muita honra, reassumo a presidência. Desembargador Mauri, Vossa Excelência tem um embargo de declaração em outros processos. Excelência, embargo de declaração numa ação direta de inconstitucionalidade, embargante é o município de Natal, embargado Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, aqui o município, isso já foi objeto até de um outro embargo de declaração proposto pela Câmara, rejeitado também à unanimidade, e que se pretende discutir aqui a matéria já devidamente apreciada no acordo, Excelência, numa concessão da cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou aqui rejeitando os embargos porque não verifiquei qualquer omissão ou obscuridade passível de ser remediado através do recurso a tanto aforado. Na verdade, o que se pretende é rediscutir a matéria de mérito já apreciada pelo acórdão desta Corte, senhor presidente. Eu conheço e rejeito os embargos. Todos de acordo com o relator? Agravo regimental. Eu tenho aqui um agravo regimental em conflito positivo de competência, que, aliás, eu disponibilizei o voto para os senhores desembargadores. É no caso do mandado de segurança, em que o primeiro foi distribuído para o desembargador. Houve um agravo, são 2 agravos, para o desembargador Amilcar. Qual é a faixa que está, desembargador? Eu acho que eu mandei disponibilizar para todos os desembargadores. Eu vou mais ou menos explicar, se não se achar habilitado, porque eu estava disponibilizado, a gente poderá julgar na próxima sessão. Com agravo... Não, está aqui disponível. Está vendo? Com agravo que foi distribuído para o desembargador Amilcar. O desembargador Amilcar negou seguimento a esse agravo, a matéria. Então, ele julgou negando o seguimento, não houve recurso. Posteriormente, veio um outro agravo que foi distribuído para o desembargador Cláudio, não é? E então, ele está levantando uma prevenção do desembargador Amilcar. Eu estou dizendo, de acordo com a súmula 235 do STJ, não há nem conexão, nem prevenção em relação ao desembargador Amilcar, porque ele julgou definitivamente o processo. Então, eu estou aqui, concluindo, dizendo aqui, sem olvidar de que, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, o julgamento do mérito de um dos recursos, do caso, o acaso do instrumento número tal da relatora do desembargador Amilcar, afasta a prevenção para outros recursos interpostos em processos originários conexos, da mesma forma como ocorre com feitos conexos, quando um deles já fora julgado consoante previa súmula 235. Então, eu estou improvendo o recurso, porque eu não conheci do conflito. Então, ele entrou com agravo e eu estou improvendo o recurso. É como eu estou votando. Desembargador Amorim. Eu nego o provimento também, Excelência. Na verdade, o desembargador Amilcar já exauriu sua jurisdição, o processo não existe mais. Aquela matéria nós chegamos a discutir, perfeitamente. Não é? E ele não pode ficar prevendo, porque eu seria o juiz privativo dessas ações. Dessas ações, exatamente. Senhor presidente, eu estou suscitando. Não, na votação Pois não. Como é? Justiça Eleitoral. Sim. Desembargadora Judite. Eu também. Eu improvejo o recurso, o processo estava julgado. Desembargador Cláudio. Desembargador Expedito. Desembargador Vivaldo. Desembargador Amilcar. Doutora Fátima. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Vigílio. Também, senhor presidente, apenas para dizer o seguinte: eu recebi um processo do desembargador João Rebussa, no qual me parece que com certeza, a matéria vai ser a mesma, porque um habeas corpus de uma determinada parte, originariamente distribuído ao meu gabinete, transitou em julgado esse habeas corpus. E tem um artigo do regimento interno que faz exatamente essa interpretação, de que somente fica prevento o desembargador porque primeiro conheceu de um determinado processo os recursos referentes a esse processo, especificadamente o mandado de segurança e o habeas corpus. Porque senão esse relator ficaria vinculado para aquela parte, para todas as ações vindouras, ainda que decorrente daquele mesmo fato. Não é? Então, eu inclusive, estou suscitando, porque teve 2 julgamentos que me parece que fizeram a interpretação, porque quando a parte final do dispositivo do regimento se refere
mais faz referência aos habeas corpus e mandado de segurança e o recurso dessas ações, porque, no caso específico que eu estou a suscitar o conflito, é o habeas corpus que tem natureza jurídica de ação, não é? Então, eu acompanho perfeitamente Vossa Excelência, já adiantando que me parece que essa deva ser a compreensão do Pleno. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Sem divergência, senhor presidente. Desembargador Glauber. Também, senhor. Desembargador Gilson. Sem divergência. Julgado. Desembargador Glauber tem um agravo. Com a palavra, excelência. Agravo regimental em ação rescisória, número 2014, 003638, dígito 3. Excelência, aqui é um agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial de ação rescisória. Tem precedentes aqui recentes aqui na Corte, deixa eu ver aqui, desembargador Amilcar, julgado aqui dia 16 de abril de 2014, com outro do desembargador João Rebouças, também julgado este ano em 29 de janeiro. Então aqui eu vou ler a emenda, o voto está disponibilizado. Fique à vontade. Agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial de ação rescisória fundada em violação literal à disposição de lei, acórdão residente que afastou o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que prosseguisse com a execução, descabimento da rescisória. No caso concreto, houve manifestação do juízo rescindendo acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executiva, impossibilidade de se reexaminar a matéria, a ação rescisória não serve como sucedâneo recursal, precedência desta Corte de Justiça, manutenção da decisão recorrida, conhecimento e improvimento do recurso. Improvimento do recurso. Todos de acordo com o relator? Bem, esgotado os feitos. Mais algum processo que independe de pauta? Pauta anterior, senhor presidente, eu chamo... Senhor presidente, tem um aqui que não foi... Certamente não passei para Vossa Excelência. Foi não, com a palavra, excelência. Mas é apenas aquela adequação da decisão do Supremo em matéria de URV, que decidiu pela absorção dos valores concedidos, desde que modificada a estrutura remuneratória daquela classe, daquela categoria de servidores. O processo estava com a vice-presidência, que foi encaminhado a mim para essa adequação à decisão do recurso, a decisão do Supremo com efeito repetitivo. Conforme as câmaras já têm feito essa adequação nas apelações, nos recursos de apelação, eu estou fazendo nessa ação rescisória, né? É uma ação rescisória em que precisa ser feita a adequação. E na emenda eu estou afirmando o seguinte: processual civil, recurso extraordinário representativo da controvérsia, repercussão geral, reexame da matéria para sua devida adequação, conforme previsto no artigo 543b, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Conversão do valor da remuneração de servidores públicos para unidades reais de valor, URV. Conversão da moeda, perda remuneratória, quanto a ser apurado na oportuna liquidação da sentença, pedido de compensação do montante devido ao servidor com aumentos supervenientes formulado pela Fazenda Pública, impossibilidade, entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de absorção do valor devido por força de reestruturação financeira da carreira ocupada pelo servidor, juízo de retratação em face do decidido pela Suprema Corte, reforma parcial do acórdão, apenas para fazer essa adequação. Desembargador Ibanez, eu gostaria de tratar do assunto, porque hoje pela manhã, antes desta sessão, eu me deparei com um processo idêntico. Sim. E eu estou com dúvidas sobre a minha redação e continuo com dúvida com a de Vossa Excelência, porque até agora eu não consegui, vamos dizer, chegar a um entendimento líquido, correto a respeito do que decidiu o Supremo nessa matéria da conversão da URV. Porque Vossa Excelência diz que impossibilidade de compensação com aumentos, com majoração de vencimentos, não é? Sim. E o Supremo diz que, tendo havido reestruturação da carreira,
Então, me parece que majoração de vencimentos não é possível compensar. Mas se a carreira tiver sido reestruturada, sim. Então, me parece, com toda a vênia, que a redação de Vossa Excelência ainda não chegou ao que quis dizer o Supremo. Que eu tive e tenho dificuldades. Aliás, o próprio acórdão o Estado do Rio Grande do Norte disse que ganhou tudo pelo seu procurador. E as partes dizem que ganharam também, quer dizer... Pois bem, então... A situação fica complicada, porque não é... Entenda você, não houve reestruturação, por exemplo, na carreira de magistrado. Na carreira do Ministério Público. Não houve. Mas houve majorações entre a transformação da moeda da URV para o real. Compreende, desembargador Vigílio, o que é que eu estou querendo dizer? Quer dizer, me parece que eu estou tentando encontrar alguma coisa que fique mais líquida, como é necessário que se dê clareza a decisões, liquidez a decisões, porque na hora da execução vai ser pior. Vai se executar o quê? Vai ter outro processo de conhecimento para saber se houve reestruturação de carreira. Eu estou apenas exalando minhas dúvidas. Suas dúvidas são pertinentes, porque a própria redação do voto do Supremo deixa essa dúvida de interpretação, como se dará isso aí. Daí porque aplicar a decisão do Supremo decorrerá essa dúvida, continuará com essa dúvida com relação a qualquer redação que colocarmos. Senão estaremos a decidir mais do que foi decidido então, pelo quando Supremo. Vossa Excelência fala aí, podia repetir com relação ao aumento de vencimentos? É uma majoração. Vamos reler o texto. Muito bem. Pedido de compensação do montante devido ao servidor com aumentos supervenientes formulados pela Fazenda Pública. A Fazenda que pede. Claro não é? Que não então, há. se for só concessão de aumento, eu estou dizendo impossibilidade dessa compensação. Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de absorção do valor devido por força de reestruturação financeira da carreira ocupada pelo servidor. Então, somente quando houver reestruturação. Quando houver reestruturação. Não pode haver a compensação. Perfeito. Mas se não houver reestruturação... Tem direito. Tem direito. Tem direito à majoração. É isso que eu estou dizendo para ficar... Porque todo mundo vai se deparar com isso aqui. Exatamente. O problema é que, salvo engano... uma redação mais clara do que a do Supremo. Há que se definir o que é reestruturação de carreira. E quais foram as carreiras que foram reestruturadas. Então, todos esses planos de cargos e salários que foram implementados... É reestruturação de carreira. Reestruturação. Plano de cargos e salários. Mas outras tantas não, né? Agora, simples aumento para correção, atualização da moeda... Não compensa. No caso de reestruturação para funcionário aqui, que houve reestruturação de cargo, aí compensa. Compensa. Aqui no Tribunal de Justiça compensa. Os servidores. Porque houve um plano de cargo e salário. Mas para os magistrados... Os magistrados passaram a ter subsídio, então é uma forma diferente de remuneração. Não tem mais o que falar em perda. Mas naquela época... Aquela época da URV? Não, mas até a perda existirá até a implantação do subsídio, que é como iremos considerar a reestruturação da carreira, com a implantação do subsídio. Então, a perda, se houver, será até o... Mas não houve reestruturação de carreira. Aí vamos abrir outra discussão. Em termos técnicos, jurídico-administrativos, não houve reestruturação de carreira. Não, mas houve a definição da forma remuneratória. Que eu estou com dúvida, continuo com dúvida. Tá. Senhor presidente, aproveitando também o ensejo, que é a matéria, eu tenho aqui as ações rescisórias que estão no mesmo sentido da posição do desembargador Ibanez. Eu gostaria de apenas fazer referência aqui à ementa dos julgados para ver se também há concordância. Eu tenho também aplicado monocraticamente. Ação rescisória, perdas salariais decorrente da conversão do vencimento para servidores de Cruzeiro Real para Unidade Real do Valor, URV, tema objeto de recurso extraordinário número tal, revisão do julgamento com base no artigo 543B, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que se mostra parcialmente divergente com o posicionamento adotado no acórdão reexaminado, permissibilidade de limitação temporal da incidência do sistema de conversão monetária até a reestruturação da remuneração do servidor, impossibilidade de compensação das perdas apuradas com reajuste remuneratório posteriores, pretensão da rescisão julgada parcialmente procedente. Não. Mas reestruturação de vencimentos?
Aí fala a reestruturação de carreira, a decisão do Supremo. Vai para o juiz das execuções. Resolva lá embaixo. A reestruturação, eu posso alterar para a reestruturação da carreira, mas a reestruturação da remuneração, excelência, você está na mesma situação. Mas ele quer dizer da carreira. Na verdade, Não, o Supremo diz da carreira, não diz da remuneração, diz da carreira. Eu estou dizendo no caso do acordo do pagador Amilcar Leite. Sim. O sentido foi de carreira. Direito da carreira, perfeito, que para adequar o que o Supremo decidiu. Só fala a reestruturação de vencimento. Isso. Entendeu? Pronto. Então, o desembargador Ibanez está colocando em votação Coloquei essa redação. a redação. Para fazer a adequação ao que decidido pelo Supremo. Que justamente ao acordo, né? Ao acordo, né? Ao acordo. Sim, por acordo. Alguma divergência em relação à redação submetida pelo desembargador Ibanez? Então, aprovada. Excelência, no meu caso, que são os 4, o 5, aliás, o 3, o 4 e o 5 da pauta do dia, eu já fiz apenas a adequação para ficar mais claro na pedida do desembargador Cláudio Santos, fazer a remuneração para excluir da carreira, para colocar da carreira. Perfeito. Okay. Quer dizer, então os processos, as ações rescisórias são julgadas procedente agora. Parcialmente. Sim, parcialmente. Parcialmente. Correto? De forma parcial do é acordo. isso? De forma parcial do acordo. Isso. Essa é a deliberação, não é? Ok. Ok. Bem, mais algum feito que independe de pauta? Pauta anterior, eu chamo o terceiro. Embargo à execução 2013, 13.590, desembargador Cláudio é o relator, desembargador Expedito é o revisor. Excelência, Estado do Rio Grande do Norte é embargante, procurador Cristiano, embargado Cristiano Vanderlei Couceiro Costa e outros. São vários que estão executando e diz o Estado que o valor correto é 125.952 a execução, tendo havido excesso de 24.624. É que é a procedência dos embargos. Os embargados sustentam que o cálculo inicial está correto e aqui no caso se trata de execução a partir da impetração, né? O Ministério Público não quis se meter, porque não quis opinar. 3, o 4 e o 5. E lá bastante o Estado do Rio Grande do Norte continua defendendo que o valor inicial está incorreto, deduzindo para 125 mil. E eu digo que assiste razão o Estado do Rio Grande do Norte. Não obstante as planilhas apresentadas pelos exequentes, as folhas, não tenham incluído o mês de abril de 2002, é aquela tese do desembargador Ibanez. Tal circunstância não garante o direito de exigir o pagamento de todo o mês de maio de 2012, uma vez que a impetração somente ocorreu em 31 de maio. Eu estou deduzindo o mês. E estou dizendo que cabe, que o Estado tem razão e estou em conclusão, julgando procedente dos embarques para que seja reconhecida como devida a quantia de 125 mil reais e a verba honorária em 10%. Como voto revisor? Acompanhe, Excelência. Vou juntar a minha foto, meu voto. Porque ele quer incluir o mês todo se o mandato só foi no final do mês. Todos de acordo com o relator? Está julgado. Eu chamo o quinto, mandado de embargo à execução 2013, 14.107. Desembargador Gil, seu relator. Não está em mesa. Não está em mesa. Pauta do dia. Embargos infringentes. O primeiro, embargos infringentes 2014, 46.92. Desembargadora Judite é a relatora e o desembargador Cláudio Santos é o revisor. Com a palavra, Excelência. Bem, Vossa Excelência já identificou o processo, que o embargante é o Banco BMG e embargado Maciel Lopes da Silva. Esse processo aqui, Excelência, também tem vários precedentes, é aquele da vedação à prática do anatocismo. Houve o embargo infringente exatamente diante do voto divergente do desembargador Cláudio. E eu estou conhecendo e negando provimento aos embargos. O revisor. Eu dou provimento com base nas argumentações já expostas, que eu prefiro não repetir, mas peço vênia aos demais que entendem diferente. Mais alguma divergência em relação ao voto da relatora?
Pronto, então consta aqui que foi maioria de votos Maioria de do votos, desembargador Cláudio. Foi, não. O segundo é o embargo de infringente 2013 18.740. Desembargador Amilcar, o relator, e a doutora Fátima é a revisora. Excelência, a matéria aqui já foi submetida à Corte em várias ocasiões. Trata dos embargos infringentes em relação à ação de revisão de contrato, que no caso há uma discordância, eu acho, do desembargador Cláudio Santos com relação a essa matéria lá na Câmara. E eu, de acordo com os precedentes, estou conhecendo e desprovendo o recurso, Excelência, mantendo-se a decisão adotada pela maioria. A revisora como vota? Todos de acordo com o relator? O voto divergente do desembargador Cláudio Santos. O terceiro, ação rescisória, são aquelas ações, né? Desembargador Amilcar. Exatamente, que já foi submetida, já submetido com aquela nova redação. Então, procedência em parte, né? Exatamente. Procedência em parte. 3, 4 e 5. Então está julgado. Uma modificação. Agora, a número 6, ação direta de inconstitucionalidade 2013-9758. O relator, desembargador Vigílio, tem sustentação oral do doutor Heriberto da Costa Neves. Está presente, doutor Heriberto? Não está presente. Com a palavra, desembargador. Senhor presidente, a matéria de processo identificado de Vossa Excelência, mas eu vou apenas dizer do que o objeto é tratado, que é exatamente uma ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, contrário, logo imputando a inconstitucionalidade do artigo 1º, 3º, parágrafos 1º, item 2 da Lei Municipal 185 de 2001, que condicionou a gratuidade do transporte coletivo para pessoas portadoras de deficiência, vírgula, e aí vem a expressão da qual se pede a inconstitucionalidade, desde que comprovada a carência de recursos financeiros. Houve a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Natal, pugnando pela improcedência também da declaração de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral do Estado afirmou inexistir interesse de funcionar no pleito. O Procurador-Geral de Justiça e Substituição, o doutor Wendel Beethoven Ribeiro Agra, opinou pela procedência total da ação, ressaltando que os dispositivos impugnados da Lei Municipal 185 de 2001 colocam uma restrição em virtude de um parâmetro estancado sobre a capacidade financeira, limitando para além do que preceitua os artigos 5º, cabeça 203, inciso 4 da Constituição Federal e mais ainda os artigos 3º e 157, parágrafos 1º, incisos 3 e 4 da Constituição Estadual. O voto está disponibilizado, senhor presidente. Tem um precedente, 2 precedentes aqui, no item 4 da ementa, que eu cito aqui na ação direta de inconstitucionalidade 2010-297-1, da relatoria do desembargador Vivaldo, julgado no pleno no dia 1º de setembro de 2010, e uma outra da relatoria do juiz convocado Arthur Cortes Bonifácio, julgado no dia 17 de 7 de 2012. Eu concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte, de que se trata efetivamente de restrição que ofende princípios caros à Constituição Federal, notadamente o da dignidade da pessoa humana, condicionando a outorga de um determinado benefício que já foi feito na Constituição Federal. De sorte que eu estou orientando o meu voto, não é, para que seja declarada parcialmente inconstitucional, não é declarado parcialmente inconstitucional, o artigo 1º, cabeça da Lei Municipal 185 de 2001, para suprimir do seu texto a expressão carência de recursos financeiros, somente isso. Mantém-se a gratuidade, não é, oferecida no próprio texto constitucional. E totalmente inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, da mesma lei, por ofensa ao artigo 3º da Constituição Estadual, com efeito ex tunc, ou seja, para trás, desde a promulgação da lei. E é como eu voto, senhor presidente, se os
eminentes desembargadores quiserem mais Alguma detalhes divergência do em relação ao voto. voto do relator? A unanimidade, excelência. Senhor presidente, Foi não? já foi proclamado? Foi proclamado, sim. Senhor presidente, como se aquela questão que Vossa Excelência votou no agravo, se Vossa Excelência permitir e o pleno assim concordar, Foi não. como se trata de habeas corpus e é um habeas corpus preventivo, logo o autor, o paciente a que se diz, poderá vir a sofrer uma restrição na sua liberdade. Então, baseado nesse precedente de interpretação do regimento interno, de que a interpretação que se deve dar ao artigo do regimento interno que trata da vinculação de recursos que sejam somente em caso de habeas corpus, de que não fica prevento o relator para as ações, como é o caso desse habeas corpus. Não é, desembargador Amauri, isso nós tratamos disso. Não é? Então, se o plenário concordar, eu já queria deixar isso proclamado, porque aí eu imediatamente fazia retornar os autos à secretaria para reencaminhar para a distribuição originariamente feita. Está em discussão. Alguém? Estou de pleno acordo, excelência. É da questão daquela prevenção, foi discutido Prevenção anteriormente. do habeas corpus com as Se há ações, nas prevenção ou não. outras ações. Então, ele está afastando. O processo já é julgando julgado. o habeas corpus não há Não é? vinculação, não há prevenção. O processo já é julgado. Sobre o mesmo assunto. Até porque a prevenção é para evitar divergência Mas o habeas corpus de já- entendimentos, né, de decisões. Né? É. O objeto da conexão e prevenção ou continência, o objeto é esse. Né? O artigo 71, eu posso fazer a leitura rápida, diz o seguinte, do regimento interno: a distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso tornam preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo processo, ou seja, desses mandados de segurança e desse habeas corpus, não de outras ações, ainda que sejam derivadas do mesmo fato, porque senão esse gabinete ficaria vinculado para toda a vida, não é, a essa determinada pessoa. E tanto é assim, senhor presidente, que anteriormente, no caso concreto, sobre esses mesmos fatos que tratam desse paciente nesse habeas corpus, o desembargador Expedito foi recebedor na distribuição de um agravo de instrumento, não é, que foi, por sinal, o primeiro. Não é? Isso, quer dizer, em 20 de fevereiro de 2014. Quer dizer, se fosse assim, ficaria o desembargador Expedito também vinculado? Claro que não. O habeas corpus tinha sido julgado? Transitou em julgado o habeas corpus. Transitou em julgado, não há conexão, Desapareceu. né? Não há prevenção no julgado. Exatamente. Então, pode ficar assim. Pode, presidente. Vossa Excelência, é um conflito. Não, seria uma dúvida suscitada pelo relator, no caso eu, desse habeas corpus, Certo. no sentido de interpretar o artigo 71 do regimento É uma interno. questão de ordem. É uma questão de ordem do caso. Uma questão de ordem, pode ser. Mas o Não, regimento, não precisa o não, regimento desembargador. não dá É só limite, fazer a claro. leitura que nós estamos fazendo. É fazer uma leitura, porque ela está... Que é expresso, fala em recursos. Em recursos. Daquele processo. Daquele tem mandado lógica. de segurança e daquele habeas Mas corpus. em novas ações, Novas ações. processo findo já, não há que falar em prevenção. Então, a conclusão de Vossa Excelência, qual é? É no sentido de que o artigo 71, o artigo 71 do regimento interno, não é? Aliás, é dizer o óbvio, mas enfim, o artigo 71 do regimento interno é 154, senhor presidente, artigo 154, inciso 3º, tá certo? Inciso 3º, os feitos com jurisdição preventa cabirem ao relator já sorteado, tá certo? Então fica a proclamação de que quando se diz recursos, a distribuição do mandado de segurança do habeas corpus do recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução referente ao mesmo processo, não se refere, não é, às ações autônomas, que é o caso de mandado de segurança, outros habeas corpus e outras medidas cautelares nominadas. Então, a interpretação do artigo tal, parágrafo tal, inciso tal... Eu depois posso passar para aqui, ok? Para dar uma... Porque nesse aspecto processual, deveria ser examinado, penso, como conflito. Porque o desembargador Rebouças,
declinou a competência e remeteu para o desembargador Vigílio. Porque aí ele pode levantar. Então, ele estaria suscitando o conflito de competência e a Corte decidindo. Por ser habeas corpus, ele pede celeridade nessa decisão, porque se for encaminhar pelo procedimento de suscitação de conflito, pode caracterizar o constrangimento a qualquer momento, que é um habeas corpus preventivo. Então, eu acho que deveria ser encaminhado como conflito de competência e apenas o desembargador Vigílio relataria, elaboraria o acórdão a respeito do conflito de competência. Okay. Vossa Excelência concordar assim? Concordo. Tá. Desembargador Vigílio concorda Concordo. conflito e Vossa Excelência vai redigir o acordo e passará a proclamação aqui para o redator de ata, né? Ok? Eu chamo o número 7, ação rescisória 2007. Já julgado, senhor presidente. Aquele que eu julguei. Desculpe, eu apressei e julguei aquele. É a mesma coisa, aquela é matéria. É matéria, né? Então, o 8º, revisão criminal do desembargador Glauber. Em mesa, senhor desembargador presidente. Gilson. Revisão criminal 2013-022, dispõe requerente Roberto da Silva Clima, advogado doutor Igor Servo Gugel de Andrade. O voto está disponibilizado, vou fazer a leitura da emenda. Aqui tem uma preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento do pedido revisional que eu estou transferindo para o mérito. Fica à vontade. A preliminar de não conhecimento, senhor presidente, eu estou transferindo para o mérito. Com o relator, pode prosseguir. O revisor concorda. Pode prosseguir, excelência. Pretensão de absolução sob o fundamento de negativa de autoria, necessidade de reexame de provas, inadmissibilidade, precedentes jurisprudenciais, decreto condenatório em harmonia com o conjunto probatório, contrariedade do julgamento não demonstrada, conhecimento e improcedência do pedido revisional em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça. E o revisor como vota? Improcedência da revisão? Alguma divergência? De acordo, senhor. Mais algum processo em mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.